Acorda, sucupira! Fala pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é dia 19 de março de 2025, quarta-feira, mais uma super quarta, né? Essa semana, esta quarta-feira, né, em particular, tem aí a decisão de 4 países, né, sobre juros. Na quarta-feira começou já de madrugada com o Japão mantendo a taxa de juros lá em 0,5% ao ano, né? Mas com um recado também esperado, sem surpresa, tá? Tanto essa manutenção quanto o recado de que o Banco Central japonês continua atento, né? O BOJ continua atento às pressões inflacionárias e talvez aumente os juros por lá, mas isso tudo já estava esperado, então nenhuma grande comoção nesse momento. Vocês vão lembrar que da outra vez, quando começou essa história de aumentar os juros no Japão, a gente teve um problema sério aqui, o dólar deu uma disparada aqui no Brasil em função desse carry trade aí, que a gente já explicou algumas vezes, que é quando a pessoa faz um empréstimo de dinheiro barato em outro lugar do mundo e vem para o Brasil para aproveitar o juro alto, né? Então lá no Japão, você imagina, você empresta a 0,5 ao ano, né, de juros, e pega emprestado lá a 0,5% ao ano e empresta aqui a partir de hoje 14,25% ao ano. E aí, às vezes, se aumenta o juro lá, as pessoas podem achar que não vale a pena fazer essa operação, ou continuar com essa operação, e desmontam a operação. O problema é que quando elas desmontam a operação, para voltar para o Japão, elas compram dólar. Então, ou para o Japão, ou para onde quer que seja, elas compram dólar e isso acaba pressionando o dólar. Quando eles vêm de fora para cá, por isso que o juro alto no Brasil acaba segurando o dólar também, eles vendem dólar, né? Eles chegam com dólar, tem que comprar real para poder, como é que se fala? Investir aqui nos instrumentos financeiros nacionais. Então, você tem esse impacto no dólar também. Pois bem, então o Japão sem novidades, não deve ter novidades também no caso do Brasil e dos Estados Unidos, que é hoje à tarde, o Brasil no fim do dia, no fim da tarde, e a China no fim do dia, né? No comecinho, no finzinho da noite aí. Então, sem novidades no que vai acontecer, né? Japão, Estados Unidos e China vão manter os juros onde estão e o Brasil vai aumentar 1 ponto percentual, conforme avisado lá em dezembro do ano passado. A gente já comentou sobre isso, inclusive ontem, no Esquina Sucupira lá no YouTube. Mas o que o pessoal está olhando aqui com mais atenção, né? É como é que o Banco Central, comandado pelo nosso Gabriel Pombípolo, né? Que é um apelido carinhoso que eu dei ao Gabriel em função de que eu acho que ele vai assumir uma mensagem mais dove, né? Uma mensagem mais pombo, mais sem muita austeridade da política monetária, sem uma mensagem, sem ser muito restritivo, né? Sem indicar muita restrição monetária para o futuro. Acabando hoje esses aumentos contratados aí de 1 ponto percentual na Selic, a Selic está em 14,25, e aí o Banco Central agora, que tem 7 dos 9 indicados para o Comitê de Política Monetária, sendo indicações do presidente Lula, agora sem mais desculpa sobre aquela sabotagem das pessoas da época do Bolsonaro, agora tem que tomar uma posição sobre o que vai fazer daqui para frente, né? Ontem e anteontem eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso, ontem no YouTube eu comentei, você tem aí razões para reduzir o ritmo, né? Para manter o ritmo quase nenhuma, na verdade, mas você tem razões para reduzir o ritmo de alta da Selic, e você tem razões também para manter ainda um discurso mais forte, mais austero, no estilo, olha, tudo bem, tem indicações boas, por exemplo, né, você pega aí os indicadores de atividade, né, indústria, comércio, tiveram
números ruins, abaixo do esperado pelo mercado, e até alguma retração em 2 ou 3 meses consecutivos. Mas é difícil dizer, e eu quero lembrar, eu sempre tenho estressado isso bastante, quero lembrar que é difícil dizer que isso tem a ver com a alta na Selic, que começou a andar lá para agosto do ano passado. Então, se você tem de agosto para frente e o juro demora, né, para passar para os preços e para a economia, demora aí de 12 a 18 meses, você tem que esperar pelo menos até agosto para ver esse efeito do juro alto, né? Então, essa queda na atividade talvez não seja isso, tá? E além disso, você tem vários outros impulsos fiscais para manter aí o consumo e, portanto, a inflação pressionada, né? Do lado negativo, você tem uma piora ainda das expectativas quando você olha para o Focus, por exemplo, antes do Copom passado, lá no finalzinho de janeiro, você tinha uma inflação esperada em 4,28% para 2026 e agora você tem uma inflação esperada para 4,48%. Ah, é verdade que o PIB reduziu um pouquinho, saiu de 1,72 para 1,60 na expectativa do mercado, mas tudo isso indica que você ainda tem pressão inflacionária, que você ainda está lidando aí com o limite, pelo menos na expectativa do mercado, com o limite da meta de 3%, que é 3% mais 1,4,5, 1,5, que vai dar então um limite aí de 4,5. Então, resumindo, né, porque ontem alguém falou que às vezes a gente fala muita sigla, muito número, etc e tal. Resumindo, para deixar aqui a mensagem clara. Você tem piora nas expectativas de inflação e alguns dados de atividade mostrando desaceleração econômica. Uma coisa fala em favor do juro alto e outra fala em favor do juro baixo. O grupo do Gabriel Galípolo agora tem que decidir se mantém uma política de juros mais austera ou se começa a indicar aí que deve reduzir não só a velocidade, como também a Selic terminal, né? O destino da Selic. Hoje, na curva de juros, você já tem algo próximo de 15, já brincando aí com uma Selic abaixo de 15 no final do ciclo de alta, mas ainda é cedo, tem muita gente ainda precificando mais 0,75, mais 0,50, o que levaria a 15,5 nas próximas duas reuniões. Tem gente precificando ou estimando aí dois aumentos de 0,25 para as próximas reuniões. Eu acho que a melhor saída para o Gabriel Galípolo seria dizer que não sabe ainda o que vai fazer na próxima reunião e que vai ficar e vai esperar os dados chegarem para poder tomar uma decisão, que é o famoso data dependent, né? E isso tira um pouco da pressão do nosso querido Gabriel Galípolo e não machuca tanto a credibilidade do Banco Central Autônomo, né? Então você tem essa expectativa sobre o que está aí para a próxima reunião, ou para essa reunião, né, a reunião de hoje, do Copom. E aí eu quero dizer o seguinte, também ontem a gente falou um pouco de Ibovespa, né? Eu parei um pouco mais para pensar sobre isso, o quinto pregão consecutivo. Ontem o Ibovespa subiu mais 0,49, já está acima de 131 mil pontos, né? 131.474 pontos. E algumas narrativas começam a ser construídas agora, mas lembrem-se disso, né? A narrativa vai atrás do preço e não o contrário, né? Às vezes você tem movimentos muito claros, mas nesse caso, por exemplo, começou a subir sem muita gente entender o que está acontecendo. Tá barato, não sei o quê. Agora começa a ter algumas narrativas que estão indo atrás dos ganhos do Ibovespa. Por isso, então, isso também é importante para a gente entender por que você mantém na sua carteira alguma coisa em bolsa, etc. E tal, porque esses movimentos eles nunca são telegrafados, né? Não existe esse momento em que você olha e fala, é agora, a partir de amanhã vai começar a subir e ninguém mais segura, né? Então não tem isso. Mas, bom, as narrativas para a alta do Ibovespa agora nesses últimos dias é uma expectativa aí de que os juros não suba tanto, né, como eu acabei de falar. Também tem
a percepção, né, a ideia de que o Brasil não vai sofrer tanto com as tarifas do Trump e os indicativos aí de que a China deve estimular a economia, o que ajuda o Brasil também nas exportações, etc. e tal. Mas tudo isso ainda é muito, como é que se diz? Criação da imaginação de investidores e especialistas, porque realmente na prática ninguém está sabendo muito bem por que o Ibovespa está se recuperando dessa forma. Mas é sempre bom ver o Ibovespa subindo, né? Mas é basicamente isso para hoje. Então, às 6h30, 7 horas mais ou menos, eu devo mandar aí um vídeo para o pessoal que é assinante pago lá no esquinasucupira.substack.com. Se você ainda não é, atualize a sua assinatura lá. Se você nem está lá ainda, nem como assinante free, né? Como assinante gratuito, acessando aí todo o material que a gente tem gratuito lá, vá até lá, se cadastra, não precisa pagar nada se não quiser, e você tem acesso. A maior parte das coisas ainda são liberadas. Eu tenho que deixar algumas coisas fechadas para pagantes, obviamente para prestigiar aqueles que se dão ao trabalho de apoiar aí financeiramente essa enterprise, né, ou esse empreendimento que é o Esquina Sucupira. Beleza? Então, se você não está lá, não se esqueça, esquinasucupira.substack.com, e amanhã no YouTube a gente vai falar um pouquinho mais sobre o comunicado do Copom, como eu sempre falo, como eu sempre faço, para a gente fazer uma comparaçãozinha sobre o que mudou, o que não mudou. Será que Gabriel é mesmo pombípolo, nosso querido presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo? E vamos falar um pouquinho mais também sobre todas essa movimentação no Ibovespa e nos juros e no dólar. E nos Estados Unidos também a gente fala um pouco também sobre o Fed, que está nessa história da cautela em função do vai e vem e da falta de visibilidade que a gente tem sobre quais serão as políticas do Trump, afinal de contas, né? Já está claro que as tarifas são uma ferramenta de negociação, mas mesmo assim elas podem machucar bastante a economia, como a gente falava ontem no YouTube, lá no nosso canal Esquina Sucupira no YouTube, sobre previsões de PIB e inflação aí que a OCDE fez para o G20, né? Então, tudo isso nessa sexta da economia de quarta-feira, da super quarta. Então fiquem ligados. Hoje será um dia muitíssimo interessante. Um abraço a todos, bons negócios e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!